importa. Pensando televisão como linguagem de comunicação, pensando televisão como um meio, enfim, que transcende a tecnologia, a televisão tem um papel fantástico, porque a televisão, ela tem, considerando essa que a gente conhece, que a gente chama tecnicamente de TV linear, ou seja, aquela com grade de programação, aquela com grelha, né? Nós temos, na verdade, uma capacidade aí de comunicação muito valiosa, que é você falar com muita gente ao mesmo tempo. A internet, ela permite que você fale com todo mundo de cada vez. Um de cada vez, do jeito que cada um deseja. É uma forma de comunicação, é uma solução de comunicação muito interessante, mas não necessariamente atende a todas as formas de comunicação que todas as marcas precisam. Cada marca, cada anunciante tem sua demanda. Eu costumo dizer que, enquanto houver consumo de massa, haverá mídia de massa. Então, enquanto existirem, perdão, marcas que precisam falar com 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 milhões, 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo, serão necessários meios de comunicação que ofereçam esse potencial, né? Inclusive o próprio Estado. O Estado precisa desse tipo de comunicação também. Eu acredito na complementariedade. O que eu não acredito é que a televisão de hoje ou de amanhã será a televisão de 10 ou 20 anos atrás. Aí, de fato, a televisão do passado já se foi. Agora, enquanto meio que se renova, que se modifica, que se adapta aos novos tempos, esse é um processo contínuo e vai continuar. Não tenho dúvida com relação a isso. Reforço. A televisão tem futuro. Não necessariamente do jeito que ela é hoje. As programações mudam. O Exato. interesse do público muda. Mas a televisão, enquanto meio, tem vida longa. Isso nos leva à próxima questão, que é precisamente o que é que ainda falta na grelha e sobre a responsabilidade social da mídia. Ainda nesta sexta-feira houve um encontro aqui em Portugal onde os jornalistas migrantes colocaram ao Estado as suas preocupações em relação à sua integração, não é, na mídia portuguesa. E, e ultimamente tem-se discutido muito pelo mundo, principalmente aqui na Europa, a posição do migrante. Se vem somar ou se vem roubar lugares de trabalho e tudo mais. E há dias eu lembro-me de ter feito um post sobre o papel que a mídia desempenha nessa discussão. Um, ou seja, o que a mídia emite sobre a posição do migrante acaba por definir um bocadinho o que a sociedade pensa e a imagem que cria em torno do migrante. E isso nos leva precisamente a isto: qual é a responsabilidade da mídia? Junto à definição da opinião pública que leva ao estabelecimento das políticas públicas que os governos determinam em relação às questões. Acha que as televisões têm esse conteúdo? O que é que está a faltar na grelha? Mais diversidade, eventualmente, não sei, mais representatividade. Muitas pessoas entendem que quando se fala de representatividade é pôr um apresentador de outra cor na frente da tela, mas no fundo, quando nós falamos de representatividade, estamos a falar de quem define a pauta, de quem produz, produção, quem está na back. Então, eu gostava que falasse um bocadinho mais e aquilo que vê em Portugal, novamente, do Brasil. Não digo muito Angola, porque Angola e Moçambique, não, a programação não é tão. Ou seja, não sai do local, não é? Mas Brasil e Portugal tem uma presença muito grande na CPLP, emite para os países africanos, nos PALOP. E Brasil, então, é assim, desde sempre, né? Os PALOP consomem imenso conteúdo e o Brasil também. Aliás, Portugal também. Então, gostava que fizesse essa, por favor. Bom, com relação à questão da programação, antes de entrar no aspecto da diversidade, pensando nos gêneros e nos formatos televisivos, o futuro dessa televisão linear, ou seja, dessa televisão com grelha, é ser cada vez mais em direto, ou como nós dizemos aqui no Brasil, ao vivo, né? E daí é mais um exemplo dessa interação que a gente tem muito mais com os Estados Unidos do que com, por exemplo, Portugal tem uma interação grande com a França, né, de referências culturais. A gente aqui usa a tradução literal do live,
Então a gente fala ao vivo e é o indireto, né? Cada vez mais. Porque é um diferencial, inclusive, dos canais na competição com as plataformas de streaming. Né? E quando você fala do conteúdo indireto, você está falando de jornalismo, você fala do esporte, e aí notadamente futebol, que é um ponto em comum em termos de paixão entre brasileiros e portugueses, e também de uma palavrinha, um neologismo que domina a televisão em geral, que é o infotainment, não é? Ou seja, o casamento entre o entretenimento e a informação. Quando o jornalismo, a informação vira show e o show vira notícia. Você não sabe mais onde começa o fato e termina onde termina o fato começa o espetáculo, ou o contrário, você já não sabe mais. Isso é cada vez mais, essa é a regra, a gente vê isso no Brasil, vê em Portugal, não, os magazines, os programas que já dominam as manhãs e as tardes da TV portuguesa há muito tempo, e que tendem a crescer cada vez mais, eu não tenho dúvida absoluta disso. Então, esse é um ponto fundamental, e isso determina também os espaços a serem abertos, que serão abertos na televisão, aí entrando no tema da diversidade e as demandas, os profissionais que serão demandados para isso. Você toca num ponto fundamental, que é um perigo, que as emissoras elas se valham do discurso de diversidade para apenas promoverem essa diversidade na imagem, ou seja, quase que da boca para fora, numa coisa quase que cosmética, e não na realidade das estruturas. Então, em primeiro lugar, concordo plenamente com o seu diagnóstico de que falta, e falta muito. Eu costumo dizer que isso é reflexo também de algo que a televisão e a comunicação em geral têm, porque ela é também espelho da sociedade. Então, se a sociedade ela tem raízes, estruturas racistas, excludentes, isso se reflete também na comunicação. E é preciso lutar nas duas frentes. Na frente tanto da vida prática, da vida real, da estrutura social, quanto na comunicação. Não se pode lutar só na comunicação, senão corre o risco de ficar algo cosmético. É preciso lutar em tudo, né? Porque também é um erro achar que vamos mudar então apenas o discurso, porque aí você muda o discurso e resolve todos os problemas. Longe disso. O discurso é a ponta final de uma realidade. Ela é o reflexo de uma realidade. Então falta muito. E falta muito nos cargos de decisão, não há dúvida. E daí fala das questões dos negros, mas falo também da questão das mulheres, não é? Eu, nos veículos de comunicação que trabalhei aqui no Brasil, é impressionante, até em vários cargos e várias áreas, a maioria era feminina, mas nos cargos de decisão, não. Então, veja que existe uma realidade ainda muito a avançar. Acredito que muito tem avançado, até o fato de nós estarmos discutindo isso abertamente já é um avanço, mas é muito pouco perto do que precisa ser feito. No caso do Brasil, a gente vê as iniciativas dos veículos de comunicação, de vários, pelo menos, não digo todos, mas vários tentando alterar isso. E no caso de Portugal, você toca no ponto dos migrantes. Eu posso falar um pouco disso porque eu sou de uma família, eu sou luso-descendente, ou seja, eu sou filho de imigrantes, ou seja, portugueses, que no momento em que Portugal não oferecia aos seus cidadãos condições para uma vida digna, optaram por sair e foram acolhidos no Brasil. O Brasil lhes deu todas as condições para que puder, ou todas, ou muitas, pelo menos, né? Porque não dá para dizer que são todas, porque o país também é muito desigual, né? Mas deu condições para que eles se desenvolvessem. Então, da mesma maneira que o Brasil e tantos outros países acolheram os portugueses, agora Portugal se vê também acolhendo outras nacionalidades, e mesmo brasileiros, e mesmo portugueses que nasceram em território brasileiro, porque não é porque você nasceu no Brasil, mas você é filho, e você, enfim, dá a entrada da documentação, se você tem sangue português, você é português. Acabou. Eu estou falando isso do ponto de vista, inclusive, legal. O que eu percebo é que não é toda a sociedade portuguesa que é contra os imigrantes, evidente que não, mas aqueles que são contra deveriam pensar um pouco melhor, porque a história de Portugal ela é marcada por uma dúvida constante se Portugal vai continuar existindo ou não.
Muito curiosa essa dúvida. Quando houve a invasão de Napoleão, aí ficaram na dúvida. Portugal vai se manter? Não vai? Né? Uma das justificativas para os portugueses terem construído aqui no Rio de Janeiro o Real Gabinete Português de Leitura foi para ter em algum lugar fora da Europa pelo menos uma parte daquilo que Portugal foi. Porque havia o risco de, não, vamos acabar com Portugal, então pelo menos em algum lugar do mundo vai estar lá um lugar dizendo, ó, Portugal foi isso aqui, fez coisas incríveis. Aqui tem um exemplar da primeira tiragem dos Lusíadas. Então, assim, aí depois se pensou nisso também, durante outras guerras, e vira e mexe, alguém discute, vai juntar com a Espanha, não vai juntar com a Espanha. Então, assim, para a manutenção de um país, são necessários alguns elementos. E um dos elementos é povo. Sem povo, não existe nação. E Portugal, e eu estou falando agora com um olhar de fora, quando a gente olha o desenvolvimento demográfico de Portugal, a gente vê um risco. A população portuguesa, enfim, portugueses, digamos, natos, ela não evolui na demanda que Portugal precisaria para pensar um futuro. E, ao mesmo tempo, a faixa de idade, né, a expectativa de vida cresce. Então, existe uma questão demográfica muito séria. E os imigrantes, eles podem colaborar nesse sentido, não é? A televisão e a comunicação, o que ela pode fazer, primeiro, é incluir, em primeiríssimo lugar, ser uma ferramenta de inclusão, para que todos se sintam abraçados neste país que praticamente inventou a globalização. É primeiro lugar. E incluir dentro, nas suas estruturas, mas incluir também em termos, claro, de produção de conteúdo. Então, em primeiro lugar, é isso. Eu tenho visto algumas iniciativas, por exemplo, de alguns meios, não só televisões, mas alguns meios em geral, que têm dedicado, por exemplo, algumas editorias, algumas sessões, por exemplo, a comunidade brasileira, que é bastante numerosa em Portugal, mas acho que dá para ir muito além, especialmente na relação com os países lusófonos da África. É preciso que Portugal repense, na minha opinião, a relação que tem com esses países, a olhar para esses países muito mais pelo seu potencial econômico, cultural, com o respeito que esse potencial merece e que as pessoas merecem, do que propriamente como países que seriam arremedos de um projeto português. É preciso mudar essa realidade. E a comunicação ela pode cumprir esse papel. Em primeiro lugar, a empresa pública de comunicação, a RTP. Porque, querendo ou não, mesmo que ela seja uma empresa que se propõe a ser pública ou seja defendendo o cidadão, a verdade é que ela faz parte da máquina do Estado. Então, existem políticas públicas que podem passar por ela. Então, esse olhar mais inclusivo tem que começar por aí. Mas não ficar só nisso. Né? Isso precisa também se expandir para os players privados e seria bom para eles. Seria ótimo. Porque a gente está falando de um aumento da audiência em potencial. Ok, imaginar uma televisão com uma grelha, com emissões, por exemplo, em português já há, e isso reflete a CPLP, mas, por exemplo, há aqui pessoas da Ásia. Ontem, no encontro com com jornalistas migrantes, haviam jornalistas de várias partes do mundo que vieram da Ucrânia, há muita gente que veio, sim, dos Estados Unidos, por exemplo, depois que agora com a mudança de governo, muitos jornalistas migraram e alguns vieram para Portugal. Então, no futuro, começo, por exemplo, a idealizar uma programação de uma televisão pública aqui na Europa, nomeadamente Portugal, onde haja, num determinado horário, uma pequena emissão em ucraniano, em inglês, em francês, para chegar a esse público que escolhe Portugal como um novo lar. Acha isso possível? Eu acredito que não necessariamente um mosaico dentro da Exato, programação, porque talvez quebre a continuidade. exato. Mas a tecnologia permite muitas coisas. Permite tradução simultânea, permite multiprogramação, né? A gente já pode começar a falar do uso dos recursos digitais aplicados à TV nessa, digamos assim, cauda longa, né? Ou Exatamente. seja, você abarcar vários segmentos. Houve uma iniciativa interessante, se não me falha a memória da RTP, não, foi da Rádio Comercial, fazendo uma rádio em ucraniano na web, na internet. Foi uma iniciativa interessante. Foi logo quando a guerra da Ucrânia estourou, e daí aconteceu essa onda migratória, e se não me falha a memória, salvo engano, foi a Rádio Comercial que fez
uma rádio com locução, enfim, com identidade toda em ucraniano. Não sei se essa emissora continua, mas, de toda maneira, foi uma iniciativa. Ah, mas a tecnologia pode ser usada a esse favor. A tecnologia, ela pode e deve. E o espaço da comunicação pública é o espaço ideal para esses experimentos. Não estou falando que a comunicação comercial tenha que se eximir disso, mas a comunicação pública, ela pode ser esse caminho, porque ela não depende tanto da remuneração comercial, porque a gente vai falar muitas vezes de números absolutos pequenos, Exato. então não necessariamente atrairia a publicidade. Mas, de toda forma, seria importante para essa inclusão. E aí eu quero colocar um aspecto que eu também considero importante. Nisso, quando eu falo de inclusão, eu falo também sobre a disseminação ou manutenção daquilo que a gente entende por cultura portuguesa, ou de apresentação da cultura portuguesa. Quando eu falo em inclusão, eu falo da soma, né? Então, de todo mundo que vem para Portugal, vai para Portugal, de aprender sobre a cultura portuguesa, os hábitos portugueses, o idioma. Isso tudo é muito valioso, porque eu vejo às vezes alguns discursos radicais falando como se essa onda migratória ela acabasse com a identidade portuguesa. Não, eu tenho certeza, e falo isso de novo, por ser filho de imigrante, que quando o país abraça, quando o país junta essas pessoas e apresenta de forma amigável a sua cultura, essas pessoas acabam abraçando também a cultura local. Né? Na minha família, por exemplo, nós estamos falando do Brasil. O Brasil é um país muito forte com futebol. Então, mesmo os portugueses que vivem aqui, quando o Brasil joga, torcem para o Brasil. É uma questão cultural, é uma questão cultural, é uma questão do país que os abraçou. E Portugal pode ser isso, mantendo essa identidade ao mesmo tempo que respeita as demais. O que é que os mídia e as marcas podem fazer em conjunto para revolucionar eventualmente a mídia dos países? Enfim, eu li sobre uma iniciativa muito interessante do Reino Unido, depois eu vou partilhar consigo, em que eles mudaram completamente o modelo de financiamento do jornal. Em vez de a marca fazer publicidade, eles, algumas marcas patrocinavam determinado conteúdo de interesse público e no princípio da notícia eles diziam este conteúdo foi viabilizado pela marca X. Isto funcionaria melhor, por exemplo, pode ser o futuro, ou sem ser publicidade, não é que seja publicidade. Por exemplo, uma empresa de medicamentos, uma farmacêutica, patrocina conteúdos, ou um, dois, três artigos. No fim do artigo, eles colocam, por exemplo, este artigo teve o custo de produção de 200 euros que foi pago, foi viabilizado pela farmacêutica X. Parece-lhe que isto seja viável, as marcas estariam, de certa forma, iriam aparecer. É um modelo a adotar no futuro para outras televisões ou nem por isso? Isto também Olha, a é uma gente tem, responsabilidade social até das marcas, não é? olha, a gente tem alguns exemplos parecidos há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá a comunicação pública é mantida em boa medida por doações. E doações não só de pessoas físicas, né, cidadãos, mas também de empresas, marcas, que decidem patrocinar sem interesse necessariamente em aumentar suas vendas, é muito mais uma iniciativa institucional e uma contrapartida à comunidade onde aquela empresa está inserida, ou é um tema, ou lida com uma pauta, um tema, um assunto que é relevante para aquela marca, enfim. A gente tem alguns outros casos, por exemplo, de cooperativas, né? É o caso, por exemplo, de um jornal argentino bem tradicional chamado Tiempo Argentino, que é uma cooperativa. Era um jornal comercial, houve uma crise na empresa e os trabalhadores eles se reuniram, formaram uma cooperativa e a cooperativa mantém o jornal, né? Então, isso também é um caso. Não sei se chega a ser uma tendência, sabe? Mas é uma necessidade, talvez, dentro de um conceito que eu acredito que é o que norteia a comunicação de hoje e de amanhã. O caos. É o conceito do caos. Quem achar que um meio de comunicação vai substituir os demais
está sendo simplista, simplório, está se auto-enganando. Porque o contexto da comunicação, a tendência é só olhar para os últimos anos e olhar o que vem. A tendência é o acúmulo contínuo. É o acúmulo contínuo, é a soma de meios, cada um vai chegando e vai se encaixando num lugar, e os que ficam e os antigos vão se remodelando para se encaixar em novos lugares. E para manter esse caos, você precisa, claro, assim, não tem dinheiro para todo mundo, então novas formas de financiamento vão surgir. E nesse caos, a gente precisa também pensar, e aí vai para a sua primeira pergunta, na forma que a publicidade vai se localizar, né? Então, em quais meios, diante desse cenário caótico, é melhor anunciar? A resposta é todos, dependendo da sua necessidade de comunicação. Uma coisa eu posso dizer: nenhum meio, nem mesmo a internet, é capaz de resolver todos os problemas de comunicação. Isso não é. O ideal é você montar um plano, uma estratégia, que seja adequada à necessidade da marca naquele momento. Então, se você precisa falar para muita gente ao mesmo tempo, é mais interessante, é mais eficiente e, em termos relativos, é mais barato televisão, rádio. Agora, se você às vezes quer falar para um grupo muito pequeno, um grupo específico, as redes sociais podem ser um caminho, não é? Pensar que a televisão resolve todos os problemas de comunicação, ou que a internet resolve todos os problemas de comunicação, não é certo. É ser simplista. É querer que o mundo seja muito menos do que ele é, não é? E daí é que eu reforço a importância do profissional, dos profissionais de comunicação. O ser humano, o fator humano é muito necessário. Mesmo diante do avanço da inteligência artificial, que é importantíssima. Eu sou professor de inteligência artificial para meios de comunicação. Mas essas tecnologias têm que estar subordinadas ao pensamento humano. E isso envolve também o desenvolvimento de estratégias de comunicação nesse mundo que, eu repito, será cada vez mais caótico em termos de produção e consumo de mídia. Quem disser que um meio vai resolver tudo, está enganado.